E aí, mano? Eu acho que sempre chega uma parte do processo, de qualquer processo que seja, ah, que as coisas ficam mais difíceis do que quando eram no começo, sabe? Às vezes você perde a inspiração, às vezes você perde a vontade, às vezes você acaba perdendo o ânimo, acaba perdendo aquele fio que você vinha vindo, e o processo acaba se tornando algo muito mais cansativo, chato, e às vezes a gente até acaba deixando um pouco de lado. Eu vivo esses processos assim com várias coisas que eu faço. Geralmente, quando é alguma coisa mais longa ou quando você não vê o fim de algo, você acaba entrando nesse limbo de algo que não sei mais o que eu estou fazendo, não estou inspirado, não estou conseguindo, não está sendo produtivo como era antes. Eu acho que eu fiquei algum tempo sem postar, acho que uma semana mais ou menos, um pouquinho mais sem postar vídeos, porque eu tava meio nesse limbo, sabe? Tipo, parece que a inspiração não tava vindo, parece que eu não tinha aquela mesma inspiração que eu tinha, aquele mesmo sangue no olho que eu tava, aquela mesma vontade de seguir firme, regradinho, direitinho, porque em algum momento desse caminho eu acabei me perdendo. E eu acho que esse é um ponto interessante, é um papo legal para se ter, que, cara, em algum momento as coisas vão ficar mais difíceis. Em algum momento vai ficar mais difícil que no começo, em algum momento do processo as coisas vão parecer que não estão funcionando, não tá dando certo, tá ficando cansativo e você vai querer muito desistir do que você tá fazendo. E aí, cara, é aí que quando você percebe que você tá realmente avançando no que você tá fazendo. Eu queria pedir pra tu que tá assistindo esse vídeo aí se inscrever e deixar um like aí, porque eu tô querendo chegar a 1.000 inscritos. Eu acho que isso é uma meta legal. Eu tô querendo trabalhar com uma meta agora que eu acho que talvez seja algo que vai me ajudar a seguir trabalhando com firmeza. Então, se puder se inscrever, se gostar do conteúdo, eu sempre posto algumas reflexões interessantes, uma coisa desse tipo. E tento fazer um trabalho legal. Então, se tu gostar, considera se inscrever aí pra me dar essa força pra eu chegar a 1.000 inscritos logo. Quando eu comecei, sei lá, vamos pegar uma faculdade, por exemplo. Quando você começa uma faculdade, pode acontecer duas coisas. Ou pode ser muito legal, ou pode ser aquele nervoso, aquele momento tenso, tipo, não conheço ainda, estou me adaptando, estou conhecendo. A mesma coisa no trabalho. Pode ser muito legal começar um trabalho novo, ou sei lá, você pode começar meio tenso, meio nervoso, um dia após o outro. E é uma coisa normal, é uma coisa comum, mas chega um determinado momento que aquilo ali vira meio comum demais. A coisa começa a ficar meio sem sal, a coisa começa a ficar meio sem aquela empolgação, aquela vivência de sempre. E é nesse momento que as coisas começam a ficar mais difíceis. Eu andei, como falei, sem muita inspiração, sem inspiração para gravar vídeo. Eu tinha vários assuntos aqui marcados para falar sobre, mas parece que eu não vinha com aquela energia, então eu estou tentando voltar para isso. Mas faz parte desse processo. Eu acho que todo processo ele vem em três partes principais. O primeiro, né, o começo, imagina como se fosse uma linha, tá? O começo de qualquer processo, geralmente é a parte onde existem mais emoções, porque ou são emoções positivas ou negativas, mas são todas emoções muito fortes. Você pode estar começando algo, então ele vem aquele pico de emoções, tipo bastante estresse, bastante cansaço, bastante alegria, bastante realização, bastante sentimento de estou me sentindo realizado por estar fazendo algo. E aí você chega lá em cima e passa um tempo e começa a cair. E aí cai. E aí você começa a entrar na segunda fase, que é uma fase onde as coisas já estão acontecendo. Você meio que está vivendo aquilo que você queria. Só que você está vivendo o dia a dia daquilo que você queria. E aí que você precisa confiar nesse processo. E aí que eu tô tentando confiar nesse processo. Porque é nesse momento que as coisas parecem que ficam difíceis. Parece que você tem um caminho longo e você continua caminhando e não vê lugar nenhum, ou vê pouco lugar, ou não vê muito resultado, ou até vê um resultado legal, mas às vezes não é suficiente, ou não vê resultado nenhum, e aí você tem que continuar. Às vezes sem inspiração, às vezes cansado, às vezes sem tempo, às vezes sem ânimo. E aí que entra uma coisa muito importante, que é o que eu estou tentando agora, sinceramente, retomar mais na minha vida, que é a disciplina. A disciplina é aquilo que você pega e que diferencia de quando você está motivado e super feliz do que quando você não está. Disso que a gente precisa para poder continuar alguma coisa que a gente começou a fazer, quando a gente entra, a gente desce do pico do começo e vai na linha reta, naquela estrada reta e longa do processo, do cotidiano, do fazer, do errar, do tentar, do fazer de novo, do ter ideias, não ter ideias. E essa estrada é longa e vai, até se chegar num novo pico, que é o pico de conquistei alguma coisa. Que é aí no momento que você percebe que você conseguiu conquistar algo muito grande com aquilo que você está fazendo. E aí vem uma coisa interessante, pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo, mas vai ser algo muito grande. Você pode conquistar algo muito grande dentro do que você está fazendo, ou você pode perder algo muito grande do que você está fazendo.
E aí vem aquela emoção de novo. E aí você vence essa adversidade e segue. O processo ele é mais ou menos assim. Qualquer processo de alguma coisa assim. É o começo, o meio, algo grande, começo e assim vai. Claro, e aí alguns processos sim, outros não, chegam no fim, né? Que o fim é aquilo, conquistar aquilo que você queria. Ou desistir do que você estava fazendo. Mas o papo aqui é que esse momento, essa estrada longa e quase que sem horizonte, ela é a parte mais difícil. E eu sinto que às vezes eu vivo em alguns processos disso, sabe? Que é aquele momento que você percebe que, cara, eu tô sem inspiração, eu tô desanimado, não tô vendo o resultado que eu queria. E aí, cara, a gente só tem que confiar no processo e lembrar da disciplina. Que é continuar fazendo. Continuar fazendo, continuar fazendo. Não precisa se fazer bem feito, não precisa fazer tão bem feito assim, mas fazendo é melhor do que não fazendo. Eu tinha um ditado quando eu treinava academia, que eu pretendo voltar em breve, mas quando eu estava treinando, que era um treino mais ou menos é melhor do que treino nenhum. Então, às vezes eu tava meio sem vontade de treinar, eu tava meio fraco de energia, e eu ia igual. Porque um treino mais ou menos é melhor do que nenhum treino. E eu acho que isso é muito importante. Fazer algo, fazer o que você está fazendo não tão bem ou fazer pouco é melhor do que não fazer. Então, às vezes você não está com tanta ideia, não está tão inspirado, não está com tanta criatividade, não está com tanto ânimo, não está com tanta força, mas você tem que ir lá e pelo menos fazer um pouquinho igual. E é isso que eu estou tentando fazer com várias coisas da minha vida, porque senão você vai deixar, você vai desanimar e quando perceber já vai ter deixado de lado e aquele sonho que você tinha vai acabar se perdendo e aí você vai se frustrar de novo ou vai buscar alguma outra coisa que talvez você nem queira. Então é muito importante sempre lembrar de que existe uma coisa chamada disciplina e que existe esse processo, essa linha do processo que se chama meio, o meio do processo ou a maior parte do processo é aqui. Aqui o começo, o meio e o final ou uma grande emoção. Então, cara, viver essa parte é muito importante e para mim é mais difícil do que começar. Porque o começo sempre vai ter energias muito fortes envolvidas. Mas nesse meio a coisa fica complicada. Então, lembra de que essa parte vai acontecer, isso vai acontecer e sempre que as coisas ficarem difíceis, lembra a disciplina. Continua fazendo, faz o que der para fazer e é melhor do que não fazer nada.